a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma entrevista exclusiva ao GE, você pode acompanhá-la na íntegra no nosso portal, na qual ela fala de alguns assuntos, entre eles o ocorrido domingo no Morumbis. Dá uma olhada. Liguei para o meu pessoal, e para o meu diretor de futebol, para o meu vice-presidente, aí me informaram daquela confusão toda, né, envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, agredindo de uma forma criminosa, o nosso treinador, de atitudes xenófobas, e o que eu não posso admitir uma coisa dessa. Eu espero, que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. E digo mais, eu vou conversar com os meus advogados, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque, sabe? Essa pessoa é uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Porque não pode, uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, é essa violência insana, no futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, a levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível. E eu só acredito que a gente consiga coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Você sabe que no fundo, eu acho que isso tudo é despeito, é inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, um técnico extremamente vencedor. Acho que não existe isso no futebol brasileiro, sabe? Um treinador com um trabalho tão permanente, tão longínquo como o Abel, sabe? Então eu acho que isso é um pouco de inveja, um pouco não, é inveja, sabe? Do trabalho dele, é uma pessoa que está totalmente adaptada ao Brasil, sabe? Tem uma ligação muito forte conosco, só pode ser porque não é possível, sabe? Você atacar gratuitamente um treinador. Se eles acham que o Abel está procedendo de uma forma que eles achem que não seja correta com relação à arbitragem, quem tem que dizer isso é a arbitragem, não é um diretor de futebol. A minha experiência como jornalista atuando no esporte mostra que as tréguas entre Palmeiras e São Paulo costumam durar muito pouco. A média da relação dos dois clubes é de muita hostilidade, tanto que o Oberdan Catani, uma bandeira do Palmeiras, cunhou a frase, ou pelo menos é atribuída a ele, de que rival é o Corinthians, São Paulo é inimigo. E a minha impressão é que os clubes se tratam assim, salvo exceções de alguns períodos de trégua, como que havia até esse domingo entre Palmeiras e São Paulo. Inclusive, agora temos uma batalha de notas, São muitas notas desde domingo emitidas pelos dois clubes e a do São Paulo, necessária, porque ele foi citado nessa entrevista, é assinada pelo presidente Júlio Casares, enviada ao GE, na qual ele rebate a acusação de que o Carlos Belmonte é xenófobo. Ele diz, abre aspas, Carlos Belmonte não é xenófobo. Conversei com ele sobre o assunto, ele me explicou que, de cabeça quente, após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade do treinador como forma de identificação e não de qualificação. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Ele reitera na nota as condições ruins que o próprio Palmeiras admite que tinha na entrevista que o São Paulo deu depois do 5-0 do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Já contei essa história aqui na segunda-feira. O Allianz Parque não é exatamente o melhor estádio do mundo para o trabalho da imprensa. Tem uma sala boa de entrevista, ela é utilizada pelo Palmeiras. O São Paulo não queria esperar, era direito do clube inclusive, não queria esperar o Abel falar, perdeu de 5, queria ir embora logo. E aí foi improvisada uma salinha, um local em que jornalistas ficaram sentados no chão, e o Dorival, à época, falou realmente em condições bem ruins, e o São Paulo, alegando reciprocidade, a 3 minutos de começar a entrevista do Abel,
no Morumbi, porque tinha uma sala só para o Abel no Morumbi, o São Paulo comunicou que o Abel não daria entrevista em nome da reciprocidade, o que achei uma atitude deselegante do São Paulo, como achei péssima a fala do Belmonte quando falou ao Abel, português de merda. Segundo o presidente de São Paulo, isso não era uma qualificação, era uma identificação. Ele fala aquele português de... Não, e outra, identificação é você falar o treinador do Palmeiras. Aí você está identificando o Abel. Quando você usa a nacionalidade... Mas doa a versão de São Paulo, que é importante, né? Sim. É importante dizer a versão de São Paulo. E a Leila falou também sobre a participação do mandatário são paulino no ocorrido domingo no Estádio Tricolor. Eu não conversei com o Júlio depois do que aconteceu, não é? Eu conheço o Júlio Casares há bastante tempo, antes dele ser presidente do São Paulo. Sempre tive realmente uma relação muito boa com ele. Me causou muita estranheza a atitude do Júlio, muita estranheza, sabe? O que ocorreu nesse último domingo. Eu não sei o porquê, que ele estava tão revoltado. Não é? Aquilo lá foi um ataque à minha pessoa como presidente do Palmeiras e à instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Porque quando ele age daquela forma, não é? Impedindo o meu treinador, não é? De conceder entrevista coletiva para vocês. Meu treinador não falou porque proibiram. Eu nunca vi um negócio desse. E essa história de que é uma retaliação porque... pelo tratamento que é dado ao São Paulo no Allianz Parque, isso não é verdade. Quando o Júlio fala isso, ele mente. Nós nunca deixamos de oferecer sala de imprensa para o São Paulo. Ele só incita mais violência. E nós estamos aqui para trabalhar pelo contrário, pela paz, pelo respeito, pelo entretenimento que é o futebol. Eu sempre tive uma ótima relação com ele, sim. Mas agora eu não sei, entendeu? Ele me desrespeitou e desrespeitou também a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu estou aqui para proteger o meu clube. Não é feita, né? Olha, vou te dizer, se a maioria dos dirigentes, especialmente nesse meio do futebol, 99,9% é formado por homens, tivesse essa serenidade, tivesse essa compreensão do que é o futebol, dos significados que determinadas ações provocam, talvez as relações fossem bem melhores. Talvez até a possibilidade de se ter uma liga no futebol brasileiro se tornasse cada dia mais palpável, mais concreta. Porque o que se viu no domingo, e agora vem a nota educada, mas aquilo é inadmissível. Eu fico sempre pensando o seguinte... essas pessoas, quando chegam em casa e elas reveem o que elas fizeram, será que elas ficam felizes com aquilo? Ou será que hoje em dia chegamos a um ponto em que, para criar uma conexão com o torcedor, eu escolho a pior forma possível? Qual é a pior forma possível de criar uma conexão com o torcedor? É mostrar um inconformismo radical, é retaliar. Retaliação nunca foi o melhor caminho para se conseguir solução para nada. Se por acaso o São Paulo, quando jogou no estádio do Palmeiras, entendeu que as condições oferecidas... O Palmeiras admite que as condições não eram as ideais. Assim, a comunicação do Palmeiras admite que não eram as... porque o estádio não tem as melhores condições. O Palmeiras entendeu isso, ok. Quando o Palmeiras vai jogar no São Paulo, você tem que dar uma aula para o Palmeiras de como se concede o Palmeiras apenas nega que tenha rejeitado a sala. Havia uma sala, que era a sala de entrevistas, teria que esperar o Abel falar, ou o São Paulo usaria aquele outro local que não é uma sala. Mas diante do episódio que tinha acontecido no jogo anterior, aí é que você dá uma aula. Havia uma... E você não pode avisar 3 minutos antes da entrevista começar. Para que essa retaliação? Então, assim, claramente o São Paulo se enervou pelo que foi o jogo, se enervou pelo que considera o comportamento do Abel inadequado no Morumbi, e aí perdeu a linha. E isso é uma coisa clara, perdeu a linha ali. Agiu como torcedor, aquele pior tipo de torcedor, aquele torcedor que você não quer no estádio, porque esse é o torcedor violento, esse é o torcedor que ofende. Se você quer agredir verbalmente o Abel, usa o nome dele, não usa a nacionalidade dele. Para mim, a questão porque é a mesma coisa que chegarem para mim, para o Pedro, para esses dois pretos que comentam aí de M. Não, eu posso dizer assim, olha,
Eu não gosto dos comentários do Pedro Moreno, não gosto dos comentários do Paulo César Vasconcelos. Perfeito. Você tem todo o direito. Agora, se chegar para o Pedro e para mim e dizer assim, aqueles 2 jornalistas pretos que tem lá, que são 2, nós temos nome. Que isso? Aí depois você desdizer, eu estava de cabeça quente, eles são referências. O São Paulo está preocupado com eventuais punições que possam ocorrer. O Júlio Casares é um dos dirigentes mais ponderados, preocupados com o futebol brasileiro. Preocupados, e ele olha para a floresta, ele não olha só para a árvore do São Paulo. Eu duvido, espero certamente, que ao rever tudo que ele disse, que ele fez, que o seu subordinado, porque o diretor é um subordinado dele, que o seu subordinado fez, que eles fiquem, no mínimo, envergonhados. Porque isso é um desserviço ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro não precisa disso. O futebol brasileiro aumentou de 7 para 9 o número de jogadores estrangeiros. Futebol brasileiro, economicamente, tem clubes hoje que reinam na América do Sul. São Paulo tem 9 estrangeiros no seu elenco. Isso. Clubes que estão mais bem estruturados. Esse tipo de comportamento é absolutamente inadequado. Não é nem uma questão sobre o conteúdo, sobre o que eles disseram apenas. Ela pode chegar até aí. Mas é principalmente sobre comportamento, sobre como você deve se comportar num ambiente esportivo, como um dirigente precisa se posicionar diante do outro. E aí, sabe o que eu sugiro, Lino? Revejam várias vezes a entrevista concedida pela presidente Leila Pereira. Ela própria tenta reconstruir pontes, né? Quando ela fala da relação inteiro. Que ela já teve. Eu queria falar uma coisa da Leila. Não por acaso veio de uma mulher uma lição para um bando de marmanjos, mais uma vez. Vamos concordar, estamos aqui em 4 homens. É genial que uma mulher, a única mulher que comande um clube da Série A no futebol brasileiro, que ela com toda a calma do mundo, observando comportamentos alterados de homens ou da macharada que comanda o futebol brasileiro, que ela se refira com toda a calma e tranquilidade do mundo aos homens do futebol brasileiro como histéricos. Porque quando o homem quer desacreditar uma mulher... A primeira palavra que ele usa é... você é uma histérica. Agora a gente tem uma mulher com toda a calma, tranquilidade, serenidade do mundo. E com ironia na dose certa. Chamando os homens... Voz pausada depois de verdadeiros ataques histéricos cometidos pelos mesmos. Reverte completamente pela palavra que tanto ofende as mulheres. Ela já usou isso, desse mesmo expediente, com o John Textor, o dono do Botafogo. Vamos lembrar. Me causa estranheza, sabe? Porque eu acho que o proprietário, né, do Botafogo, ele deve ter meio desequilibrado. Por quê? Porque realmente foi difícil. O Botafogo liderando por tanto tempo, não é? O campeonato e dar todo esse problema, essa turbulência e perder esse campeonato. Eu acho que o Textor ficou meio desequilibrado, porque chega até a ser ridículo que essa atitude dele, ele colocando em dúvida o campeonato, ele desprestigia, ele desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol, que são os clubes também, ele desvaloriza todos os clubes. O futebol acontece, sabe? Você tem que estar preparado para ganhar e para perder. Entende? Então, eu acho que isso é mais uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. Eu recomendo um texto muito legal do companheiro Emanuel Castro no ge.com, né, no ge.globo, falando sobre chauvinismo, sobre masculinidade tóxica, sobre testosterona, sobre tudo isso que significa esse universo do futebol. Vale a pena a leitura. É um textaço, cara. Vale a pena a leitura. Ainda nos bastidores do futebol, tem uma reportagem no GE, assinada pelo Martim Fernandes e o Rafael Zarco, que está dando o que falar, especialmente no lado palmeirense, que são os clubes elevando o tom contra o gramado sintético. Hoje utilizado na Série A pelo Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Botafogo. Nós temos 3 clubes da Série A que jogam em gramado sintético. O Palmeiras está muito preocupado. Eu já venho informando aqui que o Palmeiras olha a visão do clube, um movimento no futebol brasileiro, crescendo dos outros clubes,
para um dia impedir o gramado sintético. Hoje ele é autorizado pela FIFA, desde que com uma inspeção da entidade. Ela faz anualmente uma inspeção e aí a FIFA libera. Mas as ligas, como acontece, por exemplo, na Europa, a Holanda decidiu banir o gramado sintético. Os campeonatos, a CBF, os clubes podem decidir, né? Podem decidir assim um dia, banir o gramado sintético no Brasil. E aí, o Palmeiras está preocupado com os argumentos que foram debatidos ontem. Ontem foi anunciada a criação de uma comissão de clubes que tem o São Paulo, que tem o Fluminense, que já se opôs publicamente a isso, o Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Internacional. Então, São Paulo e Fluminense já são votos certos que o Palmeiras considera contra a utilização do gramado sintético. São Paulo pelos recentes acontecimentos de estar hoje em lado muito oposto ao Palmeiras. E isso causa uma grande preocupação no clube, porque todo o modelo de negócio da utilização do Allianz Parque envolve a grama sintética. O Allianz Parque tem a quantidade de shows que tem, porque lá tem grama sintética. Então você consegue muito rapidamente desmontar um palco e ter jogo lá no dia seguinte. O Palmeiras está de olho nisso. Então, uma resolução anunciada ontem é que os clubes serão obrigados a ceder o seu estádio para um reconhecimento na véspera de jogos do Brasileiro. O Palmeiras gostaria de colocar como opção treinarem no CT, que tem a mesma grama. Duvido que os clubes aceitem. Também duvido que os clubes façam muita questão desse reconhecimento, porque geralmente eles chegam à noite, na véspera do jogo, nem daria tempo de fazer reconhecimento. Mas isso pode impactar, por exemplo, quando tiver show, o palco está sendo desmontado e você não tem condições logísticas de fazer isso. E por questões logísticas, o jogo pode ter que sair do Allianz Parque. Eu não consigo fazer reconhecimento. Há essa preocupação. E aí o Palmeiras me mandou um estudo, encomendado pelo clube, segundo o qual, tem um ponto que eu não vou me fiar nesse estudo, a gente pode só plugar assim o visual desse estudo, que é o Palmeiras aponta que quando ele e o Furacão mudam da grama natural para a grama artificial, nem o Palmeiras nem o Furacão têm ganho técnico. O desempenho deles como mandante cai. Mas eu não vou me pegar nesse número, porque eu entendo que mandante tem que ter um desempenho forte. E a grama artificial, ela deve ajudar isso para o mandante. Então, eu não vou pegar esse ponto do estudo do Palmeiras, mas é uma estatística, que ele, o Furacão, quando muda da grama natural para a sintética, tem uma queda. Eu vou chamar isso de uma coincidência, uma casualidade. Mas tem um ponto que me chama realmente a atenção, baseado inclusive em dados do espião estatístico. O Palmeiras aponta que dos últimos 3 anos, na Série A do futebol brasileiro, ele, Palmeiras, é o clube com o menor número de lesões no futebol brasileiro. Então, que o argumento de que o gramado sintético pode proporcionar mais lesões, na comparação com o nível de gramado que a gente tem no Brasil, essa que deveria ser a principal. Na comparação com o nível de gramado que a gente tem no Brasil, não faz do sintético um foco de problema para a saúde dos atletas, segundo os dados que o próprio GE trouxe. Você citou os clubes que você citou, São Paulo, Fluminense, Inter, Fortaleza e Atlético Goianiense. Desses clubes aí, Atlético Goianiense, São Paulo e Inter, na minha opinião, têm direito de fala. Eles formaram uma comissão, todos os times votam. Não, sim, mas esses times têm direito de fala porque eles apresentam gramados excelentes para a prática do futebol aqui no Brasil. Agora, Fortaleza e Fluminense tem apresentado nos últimos anos verdadeiros pastos para se jogar futebol. O Brasil assim, não se discute. Nem são donos. Mas eles são responsáveis, se eles mandam nos estádios, tanto no Castelão quanto no Maracanã, eles têm responsabilidade disso. Não se discute, óbvio, que o ideal, o melhor dos mundos é você ter gramado natural para se jogar futebol. Então vamos em busca disso. Essa aqui é a questão. Não no modelo de negócio do Botafogo e do Palmeiras, porque você usa o estádio para show, e aí para show realmente a grama sintética tem essa vantagem. Só que a questão é que a gente está discutindo a questão do gramado artificial, quando na verdade, e eu vejo muitos comparativos com o futebol holandês, o futebol inglês, a MLS, nenhum desses países, nas principais ligas, você vê pasto para jogar futebol. O único lugar que você vê é aqui. E aí a gente vê clube que apresenta gramado de pelada, debatendo a questão do gramado sintético. Óbvio que o gramado natural é o melhor para a prática esportiva. Mas assim, a gente está debatendo o péssimo contra o ruim. A gente tem o hábito de discutir o sintoma e não discutir a doença. Né? O gramado sintético é o sintoma. A doença é que o Brasil, país com 5 títulos mundiais, país de Pelé e Garrincha, jamais conseguiu, isso não é de agora, não. Jamais conseguiu nacionalmente ter bons gramados.
É uma incapacidade de dirigentes do século XXI, assim como foi de dirigentes do século XX, ter gramados onde você possa qualificar o jogo. Pelo contrário, no Brasil, inclusive, houve muito dirigente que se vangloriava do campo dele ser ruim, do campo dele ser um pasto. Os caras agora estadual estavam aumentando o gramado só para poder deixar o jogo mais Então leve. assim, a gente está discutindo o sintoma é a grama sintética. Agora, qual é a doença? A doença que a gente se recusa a discutir é a incapacidade de, nacionalmente, os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B terem bons gramados. E ontem, para fechar esse bloco, os clubes aprovaram o aumento para 9 estrangeiros que vocês podem inscrever, eles clubes, em jogos aqui do nosso futebol. A gente fez um rápido levantamento sobre os clubes que mais estrangeiros têm no seu elenco. Furacão tem 10, pode relacionar 9 por jogo. Botafogo e Inter ficam liberados para relacionar todos os 9. Fortaleza, Grêmio e São Paulo tem 8. O Flamengo, junto com o Vasco, tem 7 estrangeiros. São os times que mais estrangeiros têm. E o Júlio Casares, agora há pouco, falou sobre o tema também. Vamos ouvi-lo. Olha, o São Paulo no ano passado propôs de 5 para 7, porque entendia uma movimentação de mercado, uma liberdade de mercado, onde você pode trazer jogadores numa condição atlética, econômica, em vantagem. E também queremos sonhar com a reciprocidade. Já acontece isso em lugares do mundo que tem muitos estrangeiros participando das competições. Essa proposta para 9, ela alcança uma importância no mercado para equilibrar essa condição de mercado. Mas também acho que agora devemos parar nesse limite. Acho que 9 é um número bastante audacioso e nós devemos parar por um bom tempo. A postura do São Paulo é entender que isso fortalece o campeonato, com opções, um campeonato que para na data FIFA, mas às vezes não para na Copa América e tem alguns problemas de contusão pelo excesso de jogos. Portanto, você precisa ter um elenco recheado e um grande elenco. E isso vai contribuir bastante para os clubes brasileiros. Por favor, vocês parem de histeria aqui no programa. O Seleção volta já.